Porque o ser humano, antes de eu entrar no próximo, na coisa que eu ia falar, porque o ser humano, ele está mais avançado, e se ele reencarnar como animal, ele vai partir para o grau inferior. E o ser humano não tem como reencarnar como animal, porque ele tem que manter-se no grau que ele é, e não diminuir o seu grau, porque o animal é um grau inferior do que nós, seres humanos. Eles estão bem atrás na questão. Então, agora nós vamos entendendo o que acontece. Por que os animaizinhos eles ficam nesses vales, nessas colônias? O porquê? O porquê, meus queridos, é o seguinte: lá na espiritualidade, eles precisam estar protegidos, porque também, como aqui, lá também tem os perigos, como aqui tem. Por exemplo, a gente pode citar os animais selvagens, por exemplo, aqueles que desencarnam. O que acontece? Eles ficam em colônias. Por quê? Porque tem espíritos na questão que caçam os animais, porque esses espíritos que são caçadores de animais, que estão lá do outro lado, eles estão fazendo o quê? Eles estão caçando o animal e pode atrapalhar, ferindo o perispírito do animal. Por que isso? Por que pode? Porque o animal ele vai reencarnar de novo. Esse animal que está desencarnado, o leão, o tigre, não importa. Eles vão reencarnar, então eles precisam ficar em colônias, protegidos, assim, para que não venha nenhum caçador assim e pegue e atire, atingindo o perispírito, que esse perispírito ele vai regressar, ele vai reencarnar num outro corpo, Então, para que o animal ele não reencarne com problemas físicos, né? Porque se atacar o perispírito vai ocasionar problemas até mesmo físicos, que são muito complicados, né? Então, por isso que a espiritualidade, sabendo desses perigos que acontecem lá na questão de lá, então eles protegem os animaizinhos para que eles possam estarem ali protegidos. Porque se a gente for ver, a questão lá na espiritualidade é muito simples. Os espíritos eles trabalham tanto quanto os encarnados, até mais. E quando eles veem um cachorrinho abandonado, um cachorrinho que está sofrendo, tem sempre o socorro imediato da espiritualidade de alguma forma. Os animais eles nunca estão desprotegidos. A espiritualidade está sempre protegendo aquelas criaturas, nossos irmãos inferiores, entenderam? Então eles estão sempre protegendo de alguma forma. Por exemplo, aparece uma alma boa, aquele cachorro que está abandonado na rua, aparece uma alma boa e pega o cachorrinho para cuidar e para que leve para a doação, para doar o animalzinho, para que ele seja amparado, como aconteceu com o meu cachorrinho. Ele estava na rua
ele foi encontrado e eu adotei o meu cachorrinho. E hoje ele está bem. Acontece isso. Então, e também, e quando não acontece isso? E quando não acontece isso? Que nós vemos que o cachorrinho, ele está na rua, está doente, tá? Daí a espiritualidade, ela permite com que aquele animal desencarne, porque não tem como. E ajuda-o de uma forma, dando uma assistência diferente. Então, não é porque o animal desencarnou que acabou, que o animal não está sendo assessorado de algum modo. É igual a gente. Não quer dizer que a gente desencarnou, não quer dizer que a gente desencarnou, que a gente não está sendo assessorado de algum modo, que os médicos, eles não estão fazendo, que eles não estejam fazendo alguma coisa. Sim, a vida depois da morte do corpo, e sim, tem os médicos do espaço, tem, e sim, estão fazendo tudo o que é possível, sempre. Então nós, alguns de nós, somos muito apegados aos nossos animaizinhos. Até lembro de uma história, Chico Xavier, ele sofreu muito com a perda do seu cachorrinho. Eu vou contar para vocês essa história. É uma história muito triste, mas eu vou contar para vocês. Chico Xavier, ele tinha muito amor aos animaizinhos. Ele defendia os animais. E ele tinha um cachorrinho. Eu não lembro o nome do cachorrinho. Vocês me perdoem, por favor. O Chico, o cachorrinho do Chico estava doente. Ele estava gemendo, estava doente. E a empregada dele, a mulher que cuidava da casa, ela pegou e deu veneno pro cachorrinho do Chico. O Chico ficou muito triste, ficou muito revoltado, muito dolorido dentro dele. E chorou muito. Daí, ele que tinha uma elevação muito grande, daí ele não estava conseguindo fazer o trabalho espiritual dele, pela questão que ele ficou com raiva da mulher. Ele que contou essa história quando estava entre nós, ficou com raiva porque a mulher deu veneno pro cachorrinho dele, que acabou o cachorrinho desencarnando. Só que daí o seu mentor, que chama Emmanuel, chegou para Chico e conversou com Chico, dizendo que eles não estavam conseguindo trabalhar com o Chico, por causa que o Chico estava numa vibração de ódio, estava com raiva, e era para ele pegar, fazer uma oração e dar um presente para aquela mulher, uma máquina de lavar, se eu não me engano, se não me falha a memória, para que a mulher, para que esse mal que o Chico estava sentindo dentro dele, essa raiva, passasse e tudo ficasse bem, para que ele pudesse voltar a ficar bem, para que pudesse continuar trabalhando com a parte espiritual. E foi o que ele fez. Era muito caro uma máquina naquele tempo. Ele teve que pagar muitas vezes. Ele disse, mas não tem problema. E ele fez e deu o presente para a mulher. E daí começou a assumir aquela vibração que estava preta, que saía da cabeça dele. Começou a ficar uma vibração normal e a mesma de sempre. E o Chico, agradecido pela orientação do seu mentor, continuou fazendo o seu trabalho. Mas o Emmanuel, a espiritualidade, disse que ele reconheceria
a sua cachorrinha que voltaria, era uma cadelinha, se eu não me engano, que voltaria